O cara tá começando na bolsa agora. O que você recomenda pra ele analisar pra montar essa carteira pra conseguir viver de renda lá na frente? A dica para quem está começando. É por isso que são empresas que devem ser a base de qualquer carteira de dividendos. O lucro dela está crescendo já há 10 anos. Ela não importa se tem, 2016 foi crise, 2020 foi crise, 2018 foi crise também. Pouco importa, ela continua crescendo o seu resultado, crescendo o lucro. Você olha para o preço da ação e fala, cara, não é possível que essa ação está tão barata assim. Na parte prática, o cara tá começando na bolsa agora. O que você recomenda pra ele analisar pra conseguir tomar boas decisões, escolher boas empresas, pra montar essa carteira pra conseguir viver de renda lá na frente? Legal. Eu acho que a pessoa que está começando na bolsa, ela tem que entender o seguinte, que uma ação, ela representa uma empresa. O primeiro conhecimento que ela tem que ter é isso, né? Que é aquela Petri 4, ela é um papel que representa uma empresa chamada Petrobras. Então, quando a pessoa entende que tem uma empresa por trás da ação, ela já começa, já estou entendendo o jogo, né? Então, a partir do momento que você entende que tem uma empresa por trás, você começa a olhar para a empresa. Uhum. Você passa a tentar entender a empresa, o que ela faz, se o produto é bom, se o mercado dela é um mercado interessante, se ela está em crescimento. Isso hoje você tem muito conteúdo na internet, né? Que você pode olhar se o lucro da empresa é um lucro consistente, se os resultados são positivos, quanto que ela pagou de dividendos no passado. Então você consegue ter aí, analisando indicadores, de forma fácil, você pode olhar lucro consistente, dividendo consistente, receitas crescentes. Então você consegue ver empresas que têm essa característica, geralmente são bons negócios para a pessoa fazer. Né? E que setores que você mais gosta na questão da carteira de dividendos para viver de renda? Os melhores setores da Bolsa do Brasil, com certeza, o melhor setor, com certeza, é o setor elétrico. Né? É o setor que mais paga dividendos. Aí tem os setores que vêm depois, o setor bancário, setor que paga também dividendo com muita consistência. Então, setor elétrico, bancário, seguros, também é um setor que é muito bom, é muito consistente. E saneamento. Então, acho que esses 4 setores, eles têm uma característica que eu falo que eles são setores resilientes. Que mesmo num período de crise econômica, eles não têm um impacto muito grande na sua receita ou no seu lucro. O impacto pode até acontecer no preço. Na crise de 2020, todas as ações desvalorizaram. Mas, por exemplo, teve empresas que continuaram com o lucro crescendo. Sim. Né? Uma Sanepar da vida, uma empresa de saneamento, né? É a empresa de saneamento do Paraná. O lucro dela está crescendo já há 10 anos. Ela não importa se tem, 2016 foi crise, 2020 foi crise, 2018 teve greve dos caminhoneiros, foi crise também. Para ela, pouco importa, ela continua crescendo o seu resultado, crescendo o lucro. Os bancos também, eles passam, na crise eles ganham dinheiro. Com juro alto eles ganham dinheiro, com juro baixo eles ganham dinheiro. Exato. Eles ganham dinheiro em qualquer cenário. A seguradora você primeiro paga pra talvez depois, se der algum problema, eles pagarem um sinistro. Então eles têm basicamente um caixa gigantesco pra alocar e com a taxa de juros alta. Normalmente a taxa de juros está alta porque estão controlando a inflação. E por conta disso eles conseguem rentabilizar melhor o patrimônio que eles têm. Exato. A seguradora, exato. Juros altos eles ganham dinheiro, rentabilizando o caixa que eles têm. Sim. Com juros baixos, o que acontece? Juros baixos, a economia acelera, as pessoas compram mais bens, compram mais carros, compram mais casas e fazem mais seguro. E fazem mais seguro de saúde também. Sim. Então, elas conseguem rentabilizar também bem. Então, assim, são empresas que ganham dinheiro em qualquer cenário. É por isso que são empresas que devem ser a base de qualquer carteira de dividendos. E na tua opinião, preço importa na hora de comprar uma empresa pensando em se aposentar? Qual que é a tua visão sobre isso? A frase que eu falo é preço importa até para comprar jujuba. Né? Então, para investir em ações, também preço importa, na minha visão. Tá? Lógico, a pessoa fala assim, mas eu vou investir por 30, 50 anos numa ação. Mas tem muitas ações, principalmente no Brasil, que as ações elas sumiram. Elas tiveram um momento de alta e Magazine Luiza, por exemplo, né? Quem seguisse essa estratégia do preço não importa, ia comprar ela R$120. Porque a empresa está bombando, está tendo bons resultados e tal. Vou comprar. E a empresa deu uma derrocada. Que aí já acaba sendo um setor que é muito sensível e que não se provou muito ao longo do tempo, né? Exato. Acho que a questão das pessoas falarem que o preço não importa é realmente em empresas que pagam bons dividendos, têm lucros constantes, que não vão simplesmente deixar de existir em pouco tempo, né?
Mas a Magazine Luiza era considerada uma empresa de altíssima qualidade há um tempo atrás, né? Né? Lembra? Se pegar 2018, 2019, todo mundo falava, não, a Magazine Luiza é a Amazon brasileira. Essa questão do preço não importa, ela veio de um livro de um autor americano, e ele falou isso para ETF. Ele falou, ele não falou para ações, ele falou assim, se você comprar um ETF que siga lá o S&P 500, que é o índice principal da Bolsa Americana, você vai ter um resultado melhor do que muitos fundos. A maior parte dos fundos de investimento. A maior parte dos fundos de investimento. E você não vai pagar a taxa de administração que os fundos cobram. E realmente, ele está certo. Se a pessoa comprar um ETF que simule a Bolsa, né? Ou então até tem outros ETFs até melhores, de ações de dividendos, né? Então ele fez essa teoria baseada no ETF. Quando você traz essa teoria para o Brasil, você tem muito mais ineficiências, oportunidades e assimetrias. Eu acho que tem muito mais ativo subprecificado para você conseguir escolher. Exatamente. Então, assim, quando você está num mercado muito eficiente, que tudo está funcionando direitinho, é mais difícil você achar... A gente tem até uma carteira nos Estados Unidos e é muito difícil a gente achar uma ação subprecificada, né? Agora até consegue, né? Que é com juro alto lá e tem muita coisa que caiu bastante. Exato. Hoje você consegue achar muita ação lá pagando dividendo até de 8%, por exemplo, né? Mas no Brasil, você tem ações hoje muito, muito baratas, né? Eu falo até assim, ação de graça. Que o cara tá... Você olha para o preço da ação, você fala, cara, não é possível que essa ação tá tão barata assim. E o que você fala pro cara que tá iniciando agora na questão de analisar e ver se uma empresa tá cara ou barata? O que você gosta de analisar? Olha, tem duas formas principais, né? A primeira forma é ele estudar e entender os indicadores principais de preço, para ele tentar analisar ali PL, analisar o indicador preço-valor patrimonial, o indicador EV/EBITDA e conseguir entender através desses indicadores se a ação está barata ou cara, né? Você consegue ali ter essa análise. Se ele estudar um pouco mais, ele pode entrar na área do valuation, né? Tentar fazer o valuation de empresas, mas eu acho já muito complicado para quem não é especialista, não é da área, né? Então tem um segundo caminho, que é você buscar uma casa de análise. Eu acho que a casa de análise ela ajuda muito o investidor nesse ponto, né? Porque você tem analistas que fazem lá o valuation, que fazem a análise da empresa e te dão uma lista de ações. Ó, essa aqui está cara, essa aqui está barata, né? Essas ações estão para comprar, essas estão para você não comprar, e essas aqui, se você tem, você pode vender, porque ela está realmente cara. Por exemplo, hoje eu não tenho tempo de... É isso que eu ia comentar, para ele economizar esse tempo e conseguir ter uma alocação melhor, né, do tempo e dos ativos. É fantástico isso. Hoje, eu não tenho tempo de ficar analisando mais empresas. A pessoa pergunta como é que você analisa a empresa. Eu olho para a carteira da VG Research, né, que é a minha empresa de análise, são 10 caras analisando. Eu nunca vou conseguir fazer uma análise melhor do que 10 pessoas, né? Então, eu sigo a carteira. Eu olho lá, vejo o que está barato, vejo as ações que estão mais descontadas em relação ao preço justo, né? Que seria o valuation da ação, e compro aquelas mais baratas. A ação que está mais cara, eu deixo um pouquinho de lado, né? Não compro aquela e foco nas mais baratas. Isso facilita muito, né? Porque no investimento em ações tem uma coisa que é cruel, né? Que quando você erra, você tem que ter dois acertos para te colocar no lugar que você estava antes, né? Sim. Você comprou uma ação que não foi bem, não pagou bons dividendos e ainda desvalorizou, imagina. Quando errou, a melhor coisa que faz é admitir o erro e falar, vou investir certo agora. Então, você vai comprar uma outra ação para colocar no lugar daquela, só que até ela chegar no ponto que aquela outra deveria estar, né? Vai demorar um tempo. Aí você vai ter que ter dois acertos para chegar no ponto que você queria estar. Isso tanto na valorização do patrimônio, quanto no crescimento do dividendo. Imagina que o cara está focando no dividendo, né? É a mesma coisa, né? E para quem está começando também, é o que eu falo muito, a dica para quem está começando, não se preocupar tanto com o preço, com a valorização. É porque é aquilo, às vezes o cara começa errado, o cara não monta nenhuma reserva de emergência, o cara não tem nenhum dinheiro para conseguir utilizar caso algo aconteça, coloca tudo na bolsa e aí ele fica com essa pressão muito maior. Então a pessoa tem que pensar às vezes dessa forma, que ela tem que ter uma base antes para depois começar a entrar no mercado de ações. Isso que vocês falaram é muito importante, porque tem essa filosofia do preço não importa, né? E tem que eu acho que o preço importa, é muito importante, você tem que ter essa visão, tem que tentar comprar, porque quando você compra mais barato, você compra mais quantidade, você compra ações que pagam mais dividendos. E tem que ter também muita gente que entende que tem que ter 100% em ações, né?
Eu acho que não, você tem que ter uma parte da carteira, principalmente quem está começando, né? Quem está começando hoje. Cara, deixa 50% num CDB de liquidez imediata, né? Que eu chamo de reserva, fora a reserva de emergência, né? Aham. Reserva de emergência, galera, não é investimento, tá? Nem entra na parte de alocação da sua carteira, então tá Não fora ali. tá fora completamente. Reserva de emergência é reserva de emergência, para você ter ali o dinheiro, pô, fiquei desempregado, perdi meu trampo. É alta liquidez É. e o risco mais baixo possível. Mais baixo possível. Eu que eu falo, reserva não é investimento, é reserva de emergência para emergência. Tá? E também não precisa ser só para coisa ruim, pode ser para coisa boa também. Surgiu, sei lá, pô, meus amigos me chamaram para viajar. Pô, não tem dinheiro, vai usar o dinheiro dos investimentos? Não. Não, Reserva de não vai vender as ações aí. Exato, então a reserva de emergência é para coisa boa também, né? Então, reserva de emergência não é investimento. Agora, vamos falar de investimento. Então, você pega metade da sua grana, bota num CDB de liquidez imediata ou um Tesouro Selic, né? E metade em ações. Então, vamos brincar assim de 50 a 50. Essa proporção. Pode ser menos, pode ser 30 a 70, pode ser qualquer proporção que você entenda. Mas eu acho que quem está começando, o 50 a 50... Diminui a volatilidade da carteira, né? Exatamente. Ele diminui a volatilidade da carteira e lá na frente você vai ter o mesmo resultado. Eu já fiz esse teste já, sabia? Como Porque que é? Explica melhor essa parte. Vou explicar. Porque quando tem uma crise, como foi em 2020, que a bolsa caiu muito, Você vai ter que balancear a carteira, você né? balanceia a carteira, você compra ações baratas, com 50% que você tem de renda fixa, você tem caixa para comprar. Quando ocorre uma grande crise, eu até sugiro que você, aí, quando tiver uma grande crise, você zera o seu caixa, né? Aí sim você vai ter um grande ganho patrimonial. Aí depois você forma a caixa de novo. Na normalidade da bolsa, você vai mantendo sempre 50-50. Né? Se a bolsa está subindo, o que acontece? As suas ações vão valorizar. Aí você vende um pouquinho de ação e bota na reserva de liquidez. Então vai ter sempre 50-50. Sempre. Você sempre vai estar comprando ações baratas, porque se a bolsa cair, você vai rebalancear. Você rebalanceia esse 50-50. E se a bolsa subir, você rebalanceia também. E vai aportando nos dois. O aporte seu, você tem R$1.000 de aporte, vou aportar R$500 em ações, R$500 na reserva. Então, é uma estratégia muito legal, porque você sempre está comprando ações baratas, você sempre está rebalanceando quando a bolsa está cara e você sempre tem caixa. Se tiver amanhã tiver uma grande crise na bolsa americana, que afete a bolsa brasileira, e a bolsa cai 50%. Aí você pega o dinheiro que você tem, esse 50%, aí você vai e compra tudo de ações. Aí você vai ver sua carteira dobrar, triplicar de valor.